Aleluia. Graça e paz, queridos. Boa noite. Que Deus abençoe muito a sua vida nessa noite, amém? Nós estamos buscando, nesse ano, aquilo que Deus tem oferecido para nós como uma proposta do coração dele, o ano da bondade do Senhor. Nós queremos a bondade do Senhor em nossas vidas. Você quer a bondade do Senhor sobre a sua vida? Amém? Eu quero a bondade do Senhor sobre a minha vida. Às vezes nós não sabemos muito bem o que é a bondade do Senhor, né? E às vezes a gente confunde o papel da igreja e não entende quando a igreja é boa ou quando a igreja é má ou quando a igreja se presta ao serviço. Uma das grandes dificuldades que nós temos é a nossa compreensão do papel da igreja em nossas vidas, né? A igreja ela não existe, né? A igreja não existe, ou a igreja ela não existe para carregar a sua vida. Quem carrega a sua vida é você mesmo, com a força de Deus no seu coração. A igreja ela não existe para, de alguma maneira, te ajudar a enriquecer, né? Quem enriquece é você mesmo com a força do seu trabalho, com a ajuda de Deus. A igreja ela não existe para te dar saúde, né? Quem te dá saúde é o cuidado que você tem com o seu próprio corpo, seja o corpo físico ou o corpo emocional, e o quanto você investe nesse cuidado, segundo a bondade e a misericórdia de Deus. A igreja ela não existe para promover, né, nos seus espaços, assim eu creio, e assim tem sido essa igreja ao longo desses anos que nós existimos, vamos fazer 19 anos, ela não existe para promover relacionamentos profissionais, onde pessoas que vendem encontram pessoas que compram. A igreja existe para promover a você a condição de você ser fiel a Deus e, na sua fidelidade, a bondade do Senhor alcançar a sua vida. Eu quero que você entenda que todas as expectativas que você tem para resolver os problemas que você traz, em nenhum deles a igreja é capaz de lhe resolver nenhum desses problemas, né? Nenhum problema, seja qual for o seu problema. Eu quero casar, eu quero divorciar, eu quero noivar, eu quero namorar, eu quero ficar livre dessa mulher, desse homem, eu quero comprar um carro, eu quero vender um carro, eu quero morar, eu quero sair do lugar onde eu moro, eu quero dinheiro, eu quero doar dinheiro. A igreja não existe para nada disso. A igreja tem a única finalidade de ficar do teu lado para te ajudar a você alcançar a bondade do Senhor. Posso ouvir um amém, queridos? Isso é fundamental porque tira da igreja um peso que não pertence à igreja, mas um peso que está no seu relacionamento com Deus. A igreja não foi, não é e nunca será Deus na sua vida. O que você espera que Deus seja na sua vida, a igreja não será. A igreja não vai te abrir portas de emprego, a igreja não vai te ajudar a você desenvolver o seu intelecto, a igreja não vai fazer você mais feliz, a igreja não vai fazer nada disso. Quem faz isso é Deus. E se Deus não fizer isso na sua vida, a igreja não é culpada, a igreja não é responsável, a igreja não pode ser penalizada, a igreja ela não pode ser, de alguma forma, caracterizada como incapaz, inferior ou sem motivo de existir, porque a sua vida ela não foi atendida naquilo que Deus tem para a sua vida. Eu quero que você entenda que tudo, absolutamente tudo o que a igreja verdadeira, tudo o que a igreja tem para te oferecer é a palavra. Pastor Lúcio falou isso. Tudo o que nós temos é a palavra. Nós temos uma palavra. E esta palavra, ela é poderosa para entrar na sua vida e te fazer conquistar, ou te fazer alcançar, ou te fazer chegar, ou te fazer desenvolver tudo aquilo que deseja o teu coração. Então não transfira para a igreja as falências do teu coração,
Não transfira para a igreja as necessidades da sua vida. Não transfira para a igreja as fragilidades do seu emocional. A igreja não vai resolver nada na sua vida. Porque o Todo-Poderoso é Deus. É Ele quem tem todo o poder. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E se Ele não quiser, a porta que Ele fecha, não tem igreja que abra. Porque a porta que Ele fecha, ninguém abre. Então, é importante que você saiba que a igreja ela possui um papel sacerdotal, de ficar do seu lado, de lutar a sua luta, de interceder por você diante de Deus, de clamar ao Senhor pela misericórdia dos céus sobre a sua vida, naquilo que é o teu lamento, naquilo que é a tua dor, naquilo que é o teu sofrimento, naquilo que é a tua falta, naquilo que é a tua ausência, naquilo que é a tua necessidade. Mas a igreja não tem responsabilidade de suprir as necessidades da sua vida. Quem tem essa responsabilidade de suprir as necessidades na sua vida? Quem é? Entenda, quando você nasce, Deus, de um jeito ou de outro, com a mãe, com o pai, com a pessoa que lhe cuidou, seja lá quem for, Ele deu a você condições de você viver. Por isso você está aqui hoje. Amém, queridos? Muitos já morreram, mas você está aqui vivo. Amém? Quem está vivo aqui diz assim, amém. Você está vivo. E aquilo que você fez para ficar vivo até aqui foi o cuidado de Deus na sua vida. Então entenda, hoje a responsabilidade em se manter vivo, ela é sua. Ela é sua, por isso a Bíblia fala lá em Provérbios, né, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Porque se você não trabalhar, aquele que não trabalha, não coma. Por isso a Bíblia fala, cuide do seu corpo, porque vocês são um santuário do Espírito Santo. Não se una com uma meretriz, com uma mulher que não tem princípios, que não vale. Não se una, não use o seu corpo para prazer por prazer, num hedonismo, numa busca pelo prazer, isso é leviandade, é destruir o templo. A responsabilidade de cuidar da sua própria vida é sua. Deus, através da sua palavra, quer que você viva bem e quer que você acerte o caminho. Amém, queridos? Deus quer que você acerte o caminho. Ele quer que você acerte o caminho, e quando você erra o caminho, e quando você erra o alvo, ou quando você peca, que é a mesma coisa, Ele então orienta, Ele ajuda, Ele ajusta, Ele mostra, Ele indica através da sua palavra. Por isso, a Bíblia mesmo fala, eis que eu estou à porta e bato. Deus está dizendo a palavra, está dizendo o caminho para que você vá bem, para que você viva bem, mas as responsabilidades da sua vida não cabem para Deus. Elas são suas. Deus te ajuda, Deus te ampara, Deus te dá suporte. Quando você já não aguenta mais, Ele estende a mão, te tira lá do fundo do poço. Quando você acha que tudo acabou, quando você acha que terminou, o Senhor, Ele levanta abre uma porta, Ele mostra uma saída. Ele é o Deus que Ele sempre está conosco todos os dias das nossas vidas. Mas as vidas são nossas. E aquilo que você tem como entendimento de bondade, pode também virar um entendimento de maldade. Porque se eu espero uma bondade e essa bondade não vem, como é que eu vou considerar aquela pessoa de quem eu esperava uma bondade e aquela bondade não veio? Eu vou considerá-la boa? Não! Eu vou considerar aquela pessoa que eu tinha uma expectativa que seria boa para comigo, que seria bondosa para comigo, mas ela me frustrou, eu vou considerar aquela pessoa uma pessoa má. Se eu coloco uma expectativa na igreja, que a igreja é boa porque ela atende às minhas necessidades, às minhas expectativas e resolve a minha vida, e a igreja não existe para isso, eu vou entender que aquela igreja é uma igreja má. Portanto, a bondade do Senhor não é representada naquilo que nós entendemos que é suprir as nossas necessidades. Porque Deus nos deu
capacitação, Deus nos deu força e mais, Deus oferece para nós sabedoria. Sabedoria que faz com que você faça as escolhas certas na sua vida. Sabedoria que faça com que você escolha o parceiro certo, a parceira certa, o trabalho certo, a profissão certa, o lugar certo, o lugar errado. Esta sabedoria, ela está a seu alcance, através da palavra. Tudo que a igreja tem para te oferecer é a palavra. Qualquer outra coisa que qualquer outra pessoa precise, não está na igreja, não está em nenhuma outra pessoa, está em Deus. Agora, quem crer, verá a glória de Deus. Quem não crer, não verá a glória de Deus. Portanto, é necessário esse entendimento, porque ao se encontrar com a palavra, você não puder perceber a bondade no Senhor na sua vida, até porque você encontra com a palavra no WhatsApp, você encontra com a palavra no YouTube, preciso da igreja para quê? Sim, você precisa da igreja para se encontrar com a palavra. A palavra cuja origem é sacerdotal sobre a sua vida. A palavra cuja a origem não é uma intenção de autopromoção, uma palavra cuja a origem não é uma intenção de vender produtos, livros ou nenhum outro tipo de encontro ou congresso. A palavra cuja a única opção é interceder diante de Deus pela sua vida para que a sua vida vá bem. Por isso, a ovelha, ela conhece o seu pastor, a ovelha, ela sabe onde ela tem que comer a grama, porque se ela comer qualquer grama, vai passar mal. Né? Essa semana eu fui ali, terça-feira, com o pastor Carlos, ali na esquina, ali pertinho da casa do pastor Lúcio, aqui tem um botequim ali de esquina, e eles ali vendem uma costela, é baratinha e é grande, dá para dividir, e a gente comeu aquela costela. Aquela costela caiu mal no meu estômago. E quando a gente come uma coisa bonita, em grande quantidade, que tem paladar, gostosa, mas que não é apropriada, o nosso organismo, ele não segura aquilo. O nosso organismo, ele não aceita aquilo. Da mesma forma, as coisas espirituais. Então, você só vai entender a bondade do Senhor, que se revela através da palavra para a sua vida, através da sua igreja, do seu pastor, se você for ovelha. A sua incapacidade de ser ovelha, ela vai diminuir a capacidade que você tem de ver a bondade do Senhor na sua igreja, no seu pastor, na palavra que flui dentro do espírito sacerdotal para a sua vida. Porque não é uma palavra qualquer, é a palavra de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus quer para a sua vida, aquilo que Deus tem separado para a sua vida, aquilo que Deus quer orientar para a sua vida, aquilo que Deus quer mostrar para você que é o seu caminho, aquilo que Deus tem preparado para você, especialmente para você. Não é um enlatado, não é uma comida fast food, não é algo que é feito de qualquer maneira, por qualquer pessoa, para qualquer outro objetivo. Mas é algo que é feito da parte de Deus, por Deus, para você vir bem, para que a sua vida dê certo, para que você alcance tudo aquilo que tem desejado o seu coração. Portanto, se você não tem a palavra como a fonte que alimenta a sua vida, a sua igreja ou esta igreja, efetivamente ela vai ser uma instituição inútil e você não vai ver bondade na igreja, porque para você, bondade é quando a sua necessidade premente ela é satisfeita. Bondade é quando eu chego no culto com dor de cabeça, com dor no braço ou dor no ombro, e aí alguém ora e eu fico curado. Pronto, foi bom. Bondade é quando eu estou com uma dor, uma angústia, uma falta no meu coração, e de repente eu vou para a igreja, e aí o pastor, antes um pouquinho do momento de oferta, ora, e aquele mal me deixa. Pronto, foi bom. Não, entenda, a bondade não está limitada à sua necessidade. A bondade está conectada à palavra de Deus e àquilo que Deus quer entregar à sua vida. Eu posso ouvir um amém, querido? É preciso que você corrija a definição de bondade.
E entenda que esta igreja não está se propondo ser para você uma igreja boa. Essa igreja está propondo falar para você o que é a bondade A bondade de quem? A bondade de quem? Como é que a igreja vai ser boa? Eu não posso curar, quem cura é o Senhor. Eu não posso gerar prosperidade, quem faz isso é o Senhor. Eu não posso dar para você marido, mulher, casamento, quem faz isso é o Senhor. Eu não posso resolver os seus problemas familiares com a sua esposa, com o seu marido, quem faz isso é o Senhor. Eu não posso, de alguma maneira, fazer com que o seu tumor, a sua doença, a sua dor seja curada, quem faz isso é o Senhor. Então entenda, é o ano da bondade do Senhor, porque a igreja, ela não é absolutamente a responsável em fazer, mas ela tem o papel sacerdotal de estar do seu lado, para que você possa aprender o caminho, saber do caminho, descobrir que Deus está com você todos os dias da sua vida e gerar fé em seu coração, e essa fé que vai ser gerada em seu coração através da palavra de Deus e não a palavra da igreja, que essa fé, ela possa levar você a lugares que você nunca chegou, a fazer coisas que você nunca fez e a viver coisas que você nunca viveu na sua vida antes. Quando o apóstolo Paulo teve um chamado, ele teve uma disposição de ir à luta e ele foi. Ele não pensou. Ele teve uma experiência com Deus muito forte. Livro de Atos, no capítulo 9, mostra que Paulo estava indo por um caminho e de repente ele viu, teve uma visão espiritual, ouviu uma voz e naquele momento ele ficou cego. E aquilo deixou ele atordoado, alguém levou ele lá para uma casa, cuidou dele, ficou com ele durante um bom tempo, na rua chamada direita, né? Ficou com ele lá, cuidou ele, discipulou ele, ensinou ele, e daí depois ele começou agora a falar, eu quero falar para todo mundo que eu estava errado, eu quero mostrar para todo mundo que tudo aquilo que eu tinha não tem valor algum. E é o que a canção, ela falava aqui, eu quero me esvaziar dos meus títulos. Eu quero mostrar que o que eu tenho real necessidade não é ser uma pessoa importante dentro de Roma, ser uma pessoa importante dentro do meu grupo social. O que é importante é que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor. Eu quero pregar essa palavra. Então Paulo, ele mete a cara, fecha os olhos, segue a cabeça e abaixa a sua cabeça e segue de uma maneira incansável na direção daquilo que Deus o chamou para fazer. Ele não sabia para onde que ele tinha que ir, ele não sabia com quem ele tinha que falar, ele não sabia como as coisas iam acontecer. Mas o fato é que Paulo tinha a proposta no seu coração de viver a palavra de Deus. E ele tinha necessidades, né? Quantos que estão aqui nessa noite que têm alguma necessidade? Levante as mãos. Eu tenho necessidade, todos nós temos. E de todos os tipos. A igreja não é capaz de atender às suas necessidades, mas Deus é o Todo-Poderoso, Ele é capaz de atender a todas essas necessidades. Posso ouvir um amém, querido? Você não está frustrado comigo não, né? Não está chateado comigo quando eu digo para você que Deus é que é a tua solução e não a igreja não, né? Você não fica aborrecido de entender que a sua esperança, a sua expectativa não pode estar no homem, né? Porque até a Bíblia fala, amaldiçoado, maldito, desventurado, infeliz, é aquele que faz do homem a sua segurança, seu braço forte, que confia nele para ser salvo, para a sua salvação. A Bíblia não diz que você deve desconfiar de pessoas. A Bíblia diz que a única pessoa que tem poder para lhe salvar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ninguém mais pode te salvar. Onde quer que você esteja, seja lá o que você estiver vivendo, a igreja não tem responsabilidade em cuidar de você. A igreja tem responsabilidade de mostrar para você o caminho. Por isso o que nós temos é a palavra. Uma vez, né, Jesus virou para os seus discípulos e falou, e vocês? Vocês querem ir embora? Eu não tenho nada para dar para vocês. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de garantias. Eu não posso dizer para vocês que vocês vão comer amanhã. Eu não posso dizer para vocês que amanhã vocês vão ficar vivos. Vocês querem ir embora? Vira-se Pedro para ele e fala, para onde nós iremos nós? Só tu tens dinheiro? Só tu tens saída? Só tu tens saúde? Só tu tens casamento? Só tu tens o quê? A palavra!
A palavra, ela é poderosa porque ela traz para nós algo que vai fazer com que eu mesmo atinja os propósitos que Deus tem para a minha vida. A palavra, ela vai orientar cada passo que eu vou dando, de forma que a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. É a palavra que faz isso. Então veja, nós temos uma grande dificuldade quando nós começamos um projeto e nós não enxergamos Deus nos ajudando naquilo que nós temos que fazer. O apóstolo Paulo, eu falei, ele começou uma missão, ele fez a primeira viagem, segunda viagem, fez um monte de viagem, ele ia e pregava o evangelho, porque ele entendeu que a palavra era a solução para a vida das pessoas. O médico estuda, faz prova e ele se dedica à vida para impedir que pessoas tenham a sua morte física. Isso é muito valorizado pelo mundo, que não tem uma conexão com o espiritual, que desacredita de Deus. O mundo quer viver, então o médico, ele tem um bom salário, porque as pessoas querem vida. Agora, a igreja não tem um papel da medicina na sua vida. A igreja tem um papel espiritual na sua vida, de apontar para você a saída, a direção, o recurso que está escrito na palavra para que você chegue onde você quer chegar? Não. Onde Deus quer te levar. Deus, ele não está de alguma maneira aprisionado ao que você quer. Ele não faz o que você quer. Ele é Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o soberano. Nós é que devemos nos submeter aos planos e propósitos do Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor, aqui na minha vida, aqui na terra, como ela é feita no céu. Deus não vai fazer as minhas vontades, não sou eu quem mando. Então eu posso buscar a Deus para ter atendidas as minhas vontades, mas eu não vou ter as minhas vontades atendidas, porque Deus, ele não vai aceitar filhos mimados. Tem pai que quando a criança está chorando muito, chorando, dá-lhe uma mamadeira, dá-lhe uma chupeta. A minha mãe me dava uma chupeta com açúcar. Eu acho que era isso, eu lembro. Eu até há 10 anos eu tomei uma mamadeira, então eu lembro bem, não dá para esquecer não. Né? Mamadeira com açúcar, porque acalma. Aí distrai. Não tinha ainda celular, né? Não tinha ainda nada para televisão. Então a minha brincadeira era mamadeira com açúcar. Botava a mamadeira, aí eu ficava calminho. Se você chorar porque quer as coisas, sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te deixar chorando. Amém, queridos? Entenda isso. Deus não vai proteger a sua vontade. Ele vai defender e vai proteger a vontade dele. Então, esperar que a bondade do Senhor seja revelada através daquilo que eu entendo, daquilo que eu quero, da minha vontade, é uma frustração tremenda. É um aborrecimento. Por isso o mundo odeia a Deus. Porque o mundo diz para Deus o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer. E se Deus não faz, o mundo se aborrece com Deus. Deus não entra naquilo que Ele não aprova. Deus não se envolve com negócios que Ele nunca iniciou. Deus tem prazer em abençoar aquilo que está no coração dele. O apóstolo Paulo, quando começou as suas viagens, Deus estava com ele. E tem um momento da vida de Paulo, em Colossenses, capítulo 4, aqui do verso 7 ao 11, eu quero ler com vocês, que o apóstolo Paulo, nesse processo que Deus queria para a vida dele, e que com certeza Paulo não queria para a vida dele, porque a bondade do Senhor não é condicionada àquilo que eu entendo que é bondade, mas ao que Deus entende que é o plano dele na minha vida. Paulo, nesse momento, estava preso, estava em cana, ele estava vivendo um momento de impedimento de se locomover, de se mexer. Ele não estava vivendo a bondade do Senhor, ele estava vivendo uma coisa que o aborrecia, que o chateava, que o entristecia. Então veja o que diz a palavra. Tíquico lhes informará todas as coisas a meu respeito. Ele é um irmão amado, ministro fiel e cooperador
no serviço do Senhor. Verso 8. Eu o envio a vocês precisamente com o propósito de que saibam de tudo o que se passa conosco e para que ele fortaleça os seus corações. Verso 9. Ele irá com Onésimo, fiel e amado irmão, que é um de vocês. Eles irão contar-lhes tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, meu companheiro de o quê? Se Paulo tinha um cara chamado Aristarco, que era companheiro de prisão, Paulo estava solto ou estava preso? Preso. Meu companheiro de prisão, envia-lhes saudações. Bem como Marcos, primo de Barnabé, outro que estava lá em Cana, todo mundo junto. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos, e se ele for visitá-los, recebam-no, porque ele já tinha ideia de que todo mundo ia ser solto. Verso 11. Jesus, não Jesus de Nazaré, mas um outro chamado Justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Eles têm sido uma fonte de ânimo para mim. O que eu quero dizer para você é que mesmo preso, Paulo tinha uma fonte de ânimo. Entenda, eu quero dizer para você sobre esse camarada chamado Tíquico. Que nome? É o nome de uma pessoa que foi boa para Paulo. É o nome de uma pessoa que era companheiro de Paulo. É o nome de uma pessoa que fez coisas boas para Paulo. Mas entenda, quando é que Deus vai levantar pessoas boas para estarem no nosso lado? Quando nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Quando nós estamos fazendo a vontade contrária do Senhor, só vai ficar gente ruim, contrária do nosso lado. É desse jeito que acontece. Pessoas que fazem a vontade do Senhor atraem pessoas boas para o seu lado para fazer as boas obras. Pessoas que não se preocupam com a vontade do Senhor atraem pessoas que não estão nem aí para Deus para fazer qualquer coisa, menos coisa boa. Então veja, de que maneira você atrairá boa gente, gente boa, pessoas boas para o seu lado? Fazendo a obra do Senhor, fazendo as coisas do Senhor. A obra do Senhor não é apenas trabalhar na igreja física. A obra do Senhor é todo e qualquer plano que Deus tenha para a sua vida. Por isso aqui na igreja a gente orienta você, descubra qual é o seu chamado, descubra qual é o seu propósito de vida, descubra o que Deus quer para você. Porque se você descobrir o que Deus quer para você, você vai chegar no lugar onde você tem que chegar e pessoas serão levantadas para te abençoar. Por outro lado, se você não descobrir qual é a vontade do Senhor para a sua vida, e a igreja não tem nada a ver com isso, como é que a igreja vai dizer para você qual é a vontade de Deus para a sua vida? Concorda comigo? Seria uma invasão de privacidade. É algo entre você e seu Deus. Por isso que no retiro nós tivemos eu e Deus. Porque isso é alcançado no secreto. Isso é alcançado no momento de intimidade entre você e Deus. Senão você nunca vai saber. E se você nunca sabe qual é a vontade de Deus, você vai fazer um monte de coisa, vai fazer um monte de tentativa, vai fazer um monte de alternativa, vai andar por um monte de caminho, nunca vai andar no caminho. Vai ter um monte de verdades, mas nunca vai andar na verdade. E vai ter um monte de gente do seu lado, mas nunca terá pessoas como Tíquico. Quem era Tíquico? Tíquico era parceiro. Era alguém que Paulo diz o seguinte, ele vai informar para vocês, verso 7, ele vai informar para vocês todas as coisas a meu respeito. Se alguém sabe todas as coisas a meu respeito, é alguém que eu tenho intimidade. Se eu tenho intimidade, eu confio, porque a gente não se dá a conhecer a quem a gente não confia. Mas quando nós confiamos numa pessoa, nós abrimos o nosso coração. Então veja, uma das expressões do amor de Deus é quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Porque se eu não consigo abrir o meu coração para Deus, eu não amo a Deus. Por isso que a Bíblia fala, aquele que abre o coração para mim, eu não vou desprezar. Só que a Bíblia não fala assim, abre o meu coração. A Bíblia fala, aquele que é contrito de coração, eu não desprezarei. Mas quando nós temos amigos, nós abrimos o nosso coração para aqueles que nós confiamos, para aqueles que nós respeitamos. Portanto, se você não consegue abrir seu coração, se você não consegue falar de si, se você não consegue... Isso não é apenas uma característica do seu temperamento, isto também é uma ausência de confiança.
Porque seja qual for o seu temperamento, quando você confia, você se abre, você não tem medo de falar, você tem liberdade de se abrir. Então veja, Paulo tinha liberdade com Tíquico, que foi um bom amigo, que foi um bom companheiro, que fez coisas boas do seu lado, que fez coisas boas para ele. E por que Deus levantou Tíquico para ajudar Paulo? Porque a missão que Deus deu para Paulo não poderia parar. A missão é maior do que a pessoa. O que Deus nos manda fazer é maior do que nós mesmos. O que Deus nos dá não é para que nós tenhamos um título, ou sejamos considerados ou valorizados. Isso é religiosidade. O que Deus nos dá para fazer é para honrar ao nome do Senhor, é para que o nome do Senhor seja glorificado, e então o que eu faço é maior do que eu mesmo. Se eu não der conta de fazer, alguém será levantado para fazer, porque a obra não pode parar, porque a obra é do Senhor, não é para que eu cresça, é para que o Senhor cresça. Então eu tenho o privilégio de fazer as coisas que Deus me permite fazer, porque se eu não fizer, Deus vai levantar outro melhor do que eu. Foi o que Deus falou para Saul: tu não está ruim, cara, não dá para ti não, vou levantar outro que é melhor do que tu. E foi o que ele fez. Então veja, perceba, fique atento, porque nós não estamos aqui buscando, de alguma maneira, uma bondade de forma inútil. Nós estamos buscando a bondade do Senhor, amém, queridos? E Ele é bom, e o seu amor dura para sempre, e a sua misericórdia dura para sempre, mas Deus não vai entrar no seu negócio, se Ele não mandou você abrir ou fazer esse negócio. Deus não vai honrar o seu projeto, se Ele não está nessa ideia, nessa criatividade, nessa proposta. Deus não vai fazer isso. É terrível. Ontem eu estava assistindo uma reportagem e estava lá um camarada lá de Campos, dos Goitacazes, dizendo que estava abrindo uma confecção, e aí vem um outro e falou: olha, nós vamos tentar ajudá-los, porque a maioria das empresas que abrem fecham em 2 anos. Sabe por que as empresas abrem e fecham? Porque a pessoa que abriu aquela empresa, que começou aquele projeto, ela não tem uma visão ampla. Então veja, às vezes nós pensamos alguma coisa para as nossas próprias vidas, mas não temos uma visão ampla, e buscamos aquilo, e desejamos aquilo, e corremos atrás daquilo, e chamamos Deus: Deus, me ajuda nisso, me ajuda nisso, me ajuda nisso. E Deus se cala, e Deus não faz nada, e aí você até fica com raiva de Deus. Mas, por quê? Porque não enxergamos o todo. Agora o Senhor, o Todo-Poderoso, que vê o passado, que vê o presente, que vê o futuro, quando Ele diz para você: vai, Ele diz assim, fiel é o que chama, o qual também o fará. Quando Ele diz: vem, vem, anda sobre as águas, eu estou te dando a palavra, vem. E aí Pedro pisou na água e foi, e o que aconteceu? Ele andou sobre as águas, porque quando Deus dá a ordem, Ele dá as condições para que tudo seja realizado. Entenda isso, a bondade do Senhor não está vinculada àquilo que eu quero, mas à vontade do que Deus tem para a minha vida. E cada um de nós tem um plano nessa vida. Paulo estava agora preso, mas ele tinha Tíquico, a obra era maior do que ele. Nós cristãos entendemos Paulo como uma grande figura da Bíblia, mas não existiria Paulo se não houvesse Tíquico, que foi enviado para a igreja de Colossos, foi enviado para a igreja de Tessalônica, foi enviado para poder negociar com Filemão, que era o dono de Onésimo. O Tíquico andava fazendo tudo junto com Paulo. Lá em Atos capítulo 20, naquele navio que foi naufragar, Tíquico estava lá junto com ele, era parceiro. Então, quando nós fazemos as coisas de Deus, dentro do projeto que Deus tem para nossas vidas, e seja lá qual for o projeto que Deus tem para a sua vida, Deus vai levantar pessoas para que os seus projetos deem certo, e a bondade do Senhor vai te seguir. Mas não queira trazer bondade de Deus para um lugar que Deus não quer estar. Não funciona assim. Aí o camarada vai lá para casa de apostas, corrida de cavalo, e ele fala: Senhor, ajuda para o meu cavalo ganhar. Ou quando eu estava na comunidade, eu mesmo, e veio até mim um rapaz lá, todo armado, ora para mim, para Deus me proteger. Como? Deus não entra em negócio que Ele não está. Deus não abençoa aquilo que é amaldiçoado. Deus não diz sim àquilo que nós queremos, quando Ele mesmo decretou o não.
Então não adianta fazer queda de braços com Deus e reclamar de Deus. Por isso que a Bíblia chama você é para uma rendição. Eis-me aqui, Senhor, eu me rendo, eu me entrego, eu abro mão dos meus planos, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por Ti. E aí, certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Deus não vai abençoar teimosos. Deus vai abençoar obedientes. Deus não vai proteger pessoas que se colocam em vulnerabilidade. Deus vai proteger aqueles que se escondem no esconderijo do Altíssimo. Deus não está preocupado em agradar a sua vontade. Ele está ansioso que você se preocupe com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então entenda, é o ano da bondade do Senhor. Paulo vira para Tíquico e fala aqui a partir do verso 7, ele é um irmão amado. Sabe o que é ministro? Ministro é aquele que ajuda, é um empoderado para exercer a função. Então Paulo fala, ele faz aquilo que eu iria fazer de forma fiel. Tíquico é um cara submisso. Tíquico não está preocupado se a missão era dele, a missão é de Deus. E se a missão de Deus vem através de Paulo, eu vou servir a Paulo porque eu estou servindo a Deus. Ele não está preocupado em ter um grande nome. Talvez a gente se surpreenda quando chegar lá no céu e encontrar um bando de gente que na Bíblia é quase que anônimo, e chegar lá no céu vão ser pessoas super importantes. Sabe por quê? Porque nós valorizamos os grandes nomes, mas Deus chama as coisas que não são para confundir as que são, chama as coisas pequenas para poder tomar lugar às coisas grandes. Então veja, quanto menor você pensa que é nessa terra, não tem nada a ver do tamanho que você será na eternidade. Agora, para quem não valoriza a eternidade, o evangelho se torna uma coisa meio complexa, meio louca, fora do sentido. E busca-se uma bondade que não será alcançada. Agora, Paulo, fazendo aquilo que Deus queria, as coisas deram certo para ele. As coisas funcionaram para ele. Ah, mas ele estava preso. Mas ele mesmo fala, eu não considero a minha vida como preciosa demais para mim, contanto que eu cumpra o propósito para o qual eu fui chamado. Paulo entendia que a missão dele era mais importante que a vida dele. Então, a vida dele era uma vida para servir a um propósito. E quando isso aconteceu na vida de Paulo, ele pôde viver uma vida extraordinária, espetacular, porque agora ele não ficava atrás de bondade, porque a bondade o seguia. Quando precisava de alguma coisa, Deus mandava. Quando estava em carência de alguma coisa, Deus enviava. Quando precisava de alguém, Deus mandava junto. Então veja, Paulo estava lá em Roma, né, distante, em outra época, antes um pouquinho aqui desse texto de Colossenses, estava lá em Roma, chega para ele um camarada chamado Onésimo, que vocês viram ali. Onésimo era um escravo de um outro indivíduo chamado Filemão. Fugiu de Filemão, foi para Roma, chegou lá, conheceu Paulo, conheceu o evangelho, se converteu, Paulo batizou. Agora Paulo fala o seguinte, agora tu volta e vai pedir perdão à bobagem que você fez no passado. Volta àqueles que você magoou, àqueles que você defraudou, àqueles que você iludiu, volta naqueles que você mentiu e peça perdão. Sabe quem foi com Onésimo para encontrar com Filemão? Tíquico. Por quê? Porque quando nós estamos seguindo uma vontade de Deus, Deus levanta pessoas para fazer com que essa vontade de Deus, ela seja cumprida em nossas vidas. Veja, eu não posso dizer para você que todas as circunstâncias, elas vão representar a vontade de Deus. Até teve um corinho que estava sendo ensaiado aqui mais cedo que dizia, não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor, eu não me guio por vistas, eu estou alegre. Mas entenda que quando as portas estão sendo fechadas, quando as coisas não estão acontecendo do jeito que você imaginou, talvez seja mais inteligente e mais espiritual você ser capaz de ser alguém que volta atrás e pergunta, Deus, para onde mesmo que eu tenho que ir? Deus, qual a direção mesmo que eu tenho que fazer? Deus, qual é o esforço que eu devo empregar, aonde, para quê, em que lugar, em que momento, em que coisa? Porque veja, o Deus que nós servimos tem prazer em nos abençoar.
E quando as coisas estão ruins para nós, portas fechadas. Paulo estava preso, porta fechada. Porta fechada nada. As portas estavam escancaradas para Paulo. Ele tinha Tíquico, ele tinha Filemão, ele tinha Aristarco, um monte de gente que estava fora e que podia, e que o ouvia, e fazia. Então ele estava lá dentro e ele fala, estou tranquilo, daqui a pouco eu chego e resolvo a minha vida, mas a mensagem ela não parou, a missão dele continuou. Por isso que Paulo falou, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não vou ficar preso no jugo da escravidão. E ele dizia isso, e às vezes ele ficava acorrentado, né, pela cabeça, pelos pés, Paulo e Silas cantando e louvando a Deus, porque ele sabia que ele estava livre dentro do seu coração. Veja, a bondade do Senhor não é a revelação ou o cumprimento da nossa bondade. Não é isso. Atos capítulo 20, leia comigo. Atos capítulo 20, versículo de 1 até o 4. Livro de Atos, capítulo 20, do verso 1 até o verso 4. Fala um pouquinho dessa passagem do parceiro de Paulo, de Tíquico. Diz assim, Atos capítulo 20, verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e depois de encorajá-los, os discípulos que estavam ali em Atos, despediu-se e partiu para a Macedônia. Ele viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas o quê? É o que nós temos para encorajar os nossos irmãos. Sabe, queridos, uma das coisas que mais me impactou na minha vida foi a nossa viagem que fizemos para Moçambique. Eu me lembrava disso hoje à tarde, quando eu estava comendo um pãozinho frito na manteiga, sabe aquele pãozinho meio de ontem, que aí bota uma coalhezinha e chapa ele na frigideira e ele parece que saiu na hora, aquele pãozinho gostoso, né? Na hora que eu estou comendo, eu me lembrei daquelas crianças de 8, 9 anos, a maioria delas com AIDS, já com feridas expostas, AIDS desenvolvida, a morte, e agora 2 brigando por um pedaço de osso de galinha, porque queriam comer o osso da galinha, e eu falei, meu Deus, o Senhor é muito bom para mim, mas se eu falar que o Senhor é bom para mim, eu estou dizendo que o Senhor é mau para eles. Então, como é que eu entendo a bondade do Senhor? Eu entendo que naquele dia, naquele momento, porque eu, junto com um grupo desta igreja, estávamos cumprindo a vontade do Senhor, alguém pôde desfrutar da bondade do Senhor, mesmo que por um pouco momento, mesmo que por um pequeno instante. Porque quando nós fazemos aquilo que é de Deus, Deus ele se revela. E aquelas crianças comeram o frango. Que não foi nem nós que demos, porque a gente não tinha nada para dar. O que nós demos para aquelas crianças foi carinho, foi abraço, foi amor, foi cuidado. Paulo, quando viajava, imagina, ele não era rico, ele era pobre, ele não podia dar dinheiro, ele não tinha dinheiro para dar, ele encorajava os irmãos com a palavra. Veja, verso 2, viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, por fim chegou na Grécia, onde ficou, verso 3, 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso decidiu voltar pela Macedônia. Verso 4, essa viagem toda, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, que era de Bereia, Aristarco e Secundo, que eram de Tessalônica, Gaio, que era de Derbe, e de Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Veja só, Paulo estava perseguido, Paulo estava com problema, fizeram uma conspiração contra ele, mas um bando de discípulos, um monte de gente que queria que aquilo que Paulo fizesse desse certo, foi na frente dele, preparando o caminho para que ele, quando chegasse lá, ele pudesse fazer aquilo que ele tinha que fazer. Entenda, quando nós estamos vivendo os planos e propósitos de Deus na nossa vida, a gente nem precisa pedir, as portas vão se abrir automaticamente para as nossas vidas. Quando Deus precisa, Ele levanta, chama, Ele recruta. E aí, um e outro fala, eis-me aqui, eis-me acolá. Eu vejo hoje isso aqui na sala amarela. Essa igreja é um propósito de Deus.
A igreja que prega a palavra, o ministério, palavra da verdade, é um propósito de Deus. Mas essa igreja não existiria, se não existisse um Jorge e uma Kátia que fazem um retiro, se não existisse um Igor que cuida da tesouraria, se não existisse um Gabriel e a Sofia que não arrebentaram nenhuma corda nesse retiro. Milagre! Se não existissem filhos da verdade, se não existissem obreiros, se não existisse Kellison da vida, se não existisse Israel da vida, e eu poderia falar o nome aqui de muita gente. Por quê? Porque a igreja precisa existir e porque Deus está nesse projeto. Quando alguém cansa, quando alguém desiste, quando alguém abre mão, Deus fala, não, aquele projeto é meu, e Deus chama, e Deus traz, e Deus atrai, e Deus abençoa aquilo que Ele quer abençoar, porque aquilo que Ele põe a mão para abençoar, não deixará de ser abençoado. Amém, queridos? Então veja, onde está a sua vida hoje? Se você quer experimentar a bondade do Senhor, você precisa se voltar para o Senhor. Se você quer ajuda de pessoas boas, porque tem gente que ajuda, mas com uma mão que dá, com duas que pede, né? Tem gente que fala, tá precisando de dinheiro? Eu te ajudo. Toma aqui 100, me devolve 150. Veja, tem gente que quer te ajudar, não para te ajudar, mas para tomar de você. Isso não é ajuda. Quando você espera ser ajudado para os projetos, para os planos, para os propósitos, para que você viva uma vida boa, ano da bondade do Senhor, é preciso que você pergunte, Deus, você está nesse negócio? Deus, você está comigo nesse lugar? Deus, eu não sairei daqui se o Senhor não sair daqui comigo. Não me faça sair desse lugar se a tua presença não estiver conosco. Posso ouvir um amém, queridos? Então veja, chama Deus para andar contigo. Chama Deus para andar contigo. E sabe de que maneira você chama Deus para andar contigo? Conhecendo os caminhos do Senhor e se integrando aos caminhos do Senhor. Conhecendo a vontade de Deus e obedecendo-a, sabendo o que Deus faria e fazendo igual, sabendo o que está no coração de Deus e se submetendo ao coração de Deus, buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida experimentará a bondade do Senhor, porque como diz o Salmo 27, verso 13, apesar disso o quê? Das coisas que aparentemente dão errado na vida, apesar disso, a partir disso o quê? Dos propósitos e planos que aparentemente eles não se concretizaram, né? Apesar disso, eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Chama o Senhor para andar contigo no teu caminho. Entra no caminho do Senhor. Entra na bondade do Senhor. Abre mão dos teus sonhos, abre mão dos teus planos, abre mão dos teus projetos, abre mão daquilo que você entende que é certo, abra mão das suas certezas e passe a ter uma certeza, a certeza de que você viverá até ver a bondade do Senhor. Renda-se aos planos que Deus tem para a sua vida e não o obrigue ou tente obrigá-lo, porque é perda de tempo tentar obrigar Deus. Não obrigue Deus a te abençoar naquilo que Ele não quer entrar. Porque quando Deus diz sim, é sim. Mas quando Deus diz não, é não. E dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. A proposta de Deus para a sua vida, Deus está te chamando para você entrar em aliança com Ele. Deus está te chamando para você viver a bondade dEle. Deus está te chamando, vem, anda na minha presença, anda comigo, faz as coisas, seja perfeitinho, anda direitinho, igual eu quero. E aí você vai alcançar a terra prometida, e aí você vai ser a bênção, e você vai ser abençoado, e aí você vai desfrutar o melhor do que a vida pode te oferecer. O que a igreja tem para te dar é essa palavra. O que a igreja tem para te oferecer é Jesus. É frustrante, decepcionante e completamente equivocado quando qualquer igreja que se intitula Igreja de Cristo quer oferecer qualquer outra coisa que não seja a Jesus Cristo
porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, nele estão ocultos todos os tesouros de Deus, nele está tudo aquilo que você precisa, e Ele te chama, vem, venha, quem quiser venha e beba de graça da água da vida. E se por algum momento você achar que não está conseguindo, o Senhor vai levantar Tíquico para ficar do seu lado, porque quando você está vivendo os planos e propósitos de Deus, sempre alguém vai te ajudar. Tíquico não ajudava Paulo, Tíquico ajudava a missão de Paulo, porque Tíquico estava ajudando aquilo que Deus colocou no coração dele. Então veja, se você vive a missão de Deus, pessoas serão tocadas pelo Senhor, o dono da missão, e elas vão te abençoar, não apenas porque você é amado, mas por causa da missão que Deus lhe confiou para viver.